Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o seu podcast semanal sobre direito, negócios, finanças e outros temas mais. Mais uma vez estou aqui com vocês, Bruno Damasceno, dividindo a bancada com meu amigo Max Bandeira. Tudo bom, Max? Tudo certo. Hoje o Etc. vai entrar na seara do meio ambiente. Nós vamos tratar de mudanças climáticas e o impacto que elas têm na nossa sociedade, principalmente na nossa vida nas cidades. Hoje temos a nossa colega Débora Soto como convidada e também o nosso amigo Diego Pereira. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Diego? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Max? Olá, Débora. Olá, Diego, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Igualmente. É uma honra para a gente ter dois convidados desse calibre aqui no nosso programa. Vou pedir para vocês se apresentarem, primeiro a Débora, depois o Diego, por favor, só para o pessoal conhecer as credenciais de vocês. Bom, então vamos lá. Eu sou a Débora, eu sou procuradora do município de São Paulo. Eu tenho um doutorado em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo e também um mestrado profissional em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Limoges. Além de trabalhar como procuradora do município e como advogada, eu também faço pesquisa na área de mudanças climáticas e cidades. Eu fiz 2 pós-doutorados na USP, o primeiro na Faculdade de Saúde Pública e o segundo no Instituto de Estudos Avançados, com foco em planejamento urbano, mudanças climáticas e resiliência urbana. E agora eu continuo atuando como pesquisadora colaboradora no Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, com um projeto sobre descarbonização de cidades e governança urbana. Eu sou Diego, sou um velho conhecido de Max e Bruno. Fomos contemporâneos na Universidade Federal da Bahia. Hoje eu estou na AGU como procurador federal. Fiz mestrado em Direitos Humanos, pesquisando os impactos dos desastres na vida dos atingidos. E hoje eu estou no doutorado e pesquiso, né, como o direito vai contribuir para essa grande questão, que é a questão do momento, que é a questão climática. Para entrar na nossa conversa, eu imagino que esse início de ano, verão, janeiro, fevereiro, é sempre um período que a agenda de vocês está sempre cheia, porque é um período que recorrentemente a gente vem assistindo desastres naturais, enchentes, inundações ocorrendo ano após ano, muda o endereço, né? Às vezes é em Petrópolis, às vezes é no sul da Bahia, e agora mais recentemente no litoral norte aqui de São Paulo. Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria ouvir de vocês por que a gente não aprende, né? Por que a gente todo ano tem que voltar aqui e assistir as mesmas notícias, tragédias muito semelhantes. O que é que está faltando para a gente enquanto país, né? Enquanto sociedade também, poder público? O que é que está faltando para a gente aprender com isso e melhorar, tentar evitar ou minimizar os efeitos desses desastres? Eu peço licença a Débora para começar. Eu faço esse alerta para todos os ouvintes que não existe uma outra saída para as questões climáticas, para as questões dos desastres, que não uma comunicação direta do poder público, do mercado que lucra com o meio ambiente em relação à ciência. É preciso a gente trazer a ciência para o debate, para o diálogo. É a partir do conhecimento científico que a gente vai falar em prevenção, a gente vai falar em orçamento, a gente vai falar na capacidade que o país vai ter, até como uma questão ética e moral, em responder a esses fenômenos. Eu acho que o Diego tem toda a razão quando ressalta a importância de pautar a formulação de política pública em ciência, né, Diego? E no caso de adaptação e resiliência para enfrentamento dos eventos climáticos extremos, é preciso também considerar o outro lado, né? Outros sistemas de conhecimento. Congregar o conhecimento das comunidades locais, das populações tradicionais que dominam o território que elas habitam e podem também informar com seu conhecimento técnico, prático, tradicional, a formulação de políticas públicas. Então, existem os dois lados, né? Congregar o conhecimento científico e também congregar outros sistemas de conhecimento, como a gente diz, né? Que é o conhecimento do pescador, o conhecimento do dono do mercadinho, né? Essas pessoas precisam também participar da formulação de políticas públicas e ter acesso à informação do cientista, né? Perfeito. Débora, é uma espécie de círculo, né? É a ciência que se comunica com a sociedade que utiliza os benefícios da ciência e a política pública formada a partir disso, né? Exatamente isso. E o papel fundamental do advogado, né, em se colocar como um mediador nesse processo todo, né?
de fomento e construção do processo participativo de formulação da política pública, né? O advogado público tem uma função essencial nisso, nas 3 esferas, né? Não só no território local, né, onde os impactos se verificam, mas também na fase intermediária, né, no Estado, e também na União Federal. Eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante. A gente precisa de soluções construídas com a sociedade. Não só, a gente cobra muito do poder público, eu acho que tem que cobrar mesmo, mas a gente precisa de uma construção que venha também de braços dados com a sociedade. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu vejo a preocupação com as mudanças climáticas, com as questões ambientais, ainda sem o senso de urgência necessário. Eu vejo que muita gente encara isso como algo um pouco distante, porque quando a gente vê falar em mudança climática, que o pessoal pensa em calota polar derretendo, algo muito distante dele, ali, da residência dele. Como é que vocês acham que isso pode ser trabalhado para aproximar das pessoas esse senso de urgência? Essa é a questão de $1 milhão, né, Bruno? Acho que tudo passa por letramento, né? É preciso levar a informação adaptada em linguagem simples para a população e engajar a população na produção do conhecimento, né? As pessoas podem não relacionar imediatamente as alterações do clima que elas observam no seu dia a dia, as mudanças climáticas, mas talvez usando assim assuntos que sirvam de gancho, né, para motivar as pessoas a participar da conversa, seja possível veicular a informação. Infelizmente, neste momento, toda a população que habita os municípios do litoral norte, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, inevitavelmente já se despertou para a questão da mudança do clima, né? O que falta é fazer justamente essa ponte, né? O clima está mudando, nós vamos ter chuvas cada vez mais fortes, o que é que nós podemos fazer para nos preparar para enfrentar essas ocorrências, né? Você não acha, Diego? Concordo, Débora. E essa percepção, ela é diária. Por exemplo, quando a gente conversa com uma pessoa mais velha e ela diz que São Paulo não tem mais aquela garoa que tinha na época que eu era mais jovem. Essas chuvas tão fortes não ocorriam quando eu era mais jovem. Ou então, eu gosto de trazer esse exemplo, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade muito pequena, e há uma tradição no Nordeste em se plantar milho no dia de São José, 19 de março, para colher 3 meses depois, no São João, em 20 de junho, ali, 24 de junho. Então, o produtor rural, até certa época, ele tinha essa certeza. Ele plantaria em março para colher em junho. Agora, com as mudanças climáticas, ele sabe que ele pode plantar em março sem a certeza que vai colher em junho. Então, essa falta de regularidade, de chuvas, de previsão, é o impacto direto das mudanças climáticas na vida das pessoas. Legal que você tenha trazido isso. Eu vinha conversando com meu pai, ele trabalhou a vida praticamente toda no Ministério da Agricultura, lá no sul da Bahia, e ele estava comentando que esse ano, assim, ele já tinha percebido desde o segundo semestre, eles fazem um acompanhamento pluviométrico lá, que foi um ano que choveu de forma bastante atípica, né, porque a gente teve talvez o fenômeno da laninha aqui, eles ainda estão diagnosticando se foi isso mesmo. Por outro lado, foi um ano que, em junho, entre junho e agosto, a gente teve notícias de que houve uma seca histórica na Europa e que, inclusive, navios nazistas apareceram pela primeira vez e foi, aparentemente, a pior seca em 500 anos na Europa. Ou seja, a gente vive uma era de extremos mesmo, né? Esses eventos, eles são extremos. E a gente sabe que esses eventos, assim, essas catástrofes, de forma geral, elas estão fora da condição humana de, enfim, intervir. Eu não consigo parar uma chuva. Inclusive, eu acho engraçado porque, uma época, a gente teve uma seca aqui em 2014, 2015, salvo engano, 2016, que a gente falava muito do sistema Cantareira, e houve até uma sugestão de se contratar o cacique Cobra Coral para fazer alguma dança da chuva, para ver se chovia naquela época. Mas, enfim, até onde a gente sabe, não há um meio científico de fazer chover ou de fazer parar de chover. Mas, por outro lado, a gente sabe também que há medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, o Japão é um país que tem sido tomado como exemplo, porque tem políticas para minimizar os riscos de desastres, de catástrofes. Lá você tem tsunamis, terremotos e, eventualmente, chuvas também, como a gente tem aqui. Então, dado que a gente está numa situação de mudança climática
e que, enfim, pelo menos nos próximos algumas décadas a gente vai continuar enfrentando eventos climáticos extremos, o que é que a gente pode fazer para, enfim, pelo menos prevenir os efeitos extremos que esses eventos podem trazer para a gente? Max, quando a gente fala de ciência, é justamente trazendo esse fator previsibilidade. Um caso interessante é que as pessoas perguntam muito, o desastre do litoral de São Paulo era possível prever, era possível conter aqueles danos, era possível prevenir? Sim. A gente não tem a exatidão de quanto a ciência poderia ajudar isso, mas uma certeza que a gente tem é que os riscos poderiam ser diminuídos. Então, eu posso ser que eu não soubesse, enquanto cientista, enquanto método, enquanto ciência, a quantidade exata de chuva que ia cair. Mas eu saberia que se eu tivesse meios adequados, eu poderia prevenir o número de mortes. E é isso que o Japão sabe fazer muito bem. Porque, ao mesmo tempo, né, a gente pega muito pensando nisso, qual é a diferença desses eventos lá e cá? É que eventos extremos vão ocorrer em todos os cantos, em todos os países, né? O planeta é um só, mas alguns países são mais resilientes, são mais fortes, então tem cidades mais fortes também, e eles têm uma preparação melhor em relação a esses danos. Acho que a gente pode falar aí no desenvolvimento de uma cultura de preparo e prevenção, né? No caso, eu sou descendente de japoneses, né? O pai da minha mãe era imigrante japonês e ele veio para o Brasil com 10 anos de idade. E, no entanto, ele trouxe consigo já, né? Já foi imerso nessa cultura de preparação. Então, meu avô, ele sempre mantinha organizado velas, lanterna com pilha para caso faltasse a luz. Ele nunca deixava faltar água em casa, em garrafas, caso tivesse interrupção do fornecimento para ter água para beber, né? Ele teve educação escolar por tempo suficiente no Japão para se ver imbuído dessa cultura de preparo e prevenção, que é algo que nós precisamos desenvolver ainda aqui no Brasil, né? No caso do litoral norte, o CEMADEM deu alerta, não é, Diego? Sim. O CEMADEM deu alerta 2 dias antes da chegada dessa chuva extrema no litoral norte. A narrativa de que os moradores teriam sido comunicados pela Defesa Civil por meio de alerta em celulares, mas a cultura de preparo não é só o disparo do alarme e a comunicação desse alarme, né? É a pessoa saber interpretar esse alarme e estar preparada para se retirar da sua casa, né? Levando documentos, roupas para ficar um tempo fora e ela saber qual a destinação a que ela deve se dirigir, né? Se há um risco de chuva extrema na minha casa está numa área de risco, eu vou me retirar antecipadamente com a minha família, levando meus documentos, roupa, víveres, e vou me dirigir para onde? Esse lugar precisa estar pronto para receber essas pessoas, né? E tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma cultura de preparo que envolve setor privado, setor público, sociedade civil organizada e a população na ponta, sabendo e participando ativamente desse processo todo, né? Eu queria trazer para vocês até uma proposta que o governo federal fez no dia 21, que ainda está sendo discutida com os atores da sociedade civil e com os municípios, mas que envolve exatamente também a educação da população, a realização de obras de infraestrutura, planos de defesa civil, reassentamento de moradores em áreas vulneráveis, também revisão de planos diretores, e a proposta falava até da revisão da lei de licitações para favorecer contratações nesse período, a lei de licitações que acabou de entrar, a nova lei de licitações que acabou de entrar em vigor, eles já estavam querendo revisar, e também uma linha orçamentária específica para a prevenção de desastres. Eu vi também nessa comunicação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas que o orçamento para mudanças climáticas ele é, no momento, o menor em 14 anos. Né? É algo que a gente vai ter que enfrentar e talvez a gente tenha que aumentar, porque, enfim, a gente teve 241 mortos em Petrópolis, teve agora 65 mortos, e a gente acredito que a gente não pode mais tolerar isso. Mas tem algo também que eu queria debater com a Débora e com o Diego, que são aspectos urbanísticos, que acabam empurrando essas populações para situações para lugares em que o risco é maior. Por exemplo, no litoral se fala muito que muita gente que foi afetada já morou em lugares que não eram arriscados, já morou do outro lado da Rio Santos e que por razões sociais, econômicas e pela forma e pelo próprio planejamento daqueles
lugares, acabou sendo afastada. Não sei se vocês podem fazer algum comentário a respeito desses fatores também que acabam empurrando populações para lugares de risco e como é que as cidades podem prevenir isso, como é que a gente pode se planejar melhor, quais são os interesses que estão em jogo. Só pegando um gancho na pergunta do Max, essas pessoas que são empurradas para essas regiões, essas pessoas têm uma classe social normalmente determinada, elas têm uma cor específica normalmente também, e a gente precisa abrir os olhos também para esse tipo de fator. Tudo isso que vocês levantaram diz respeito à própria aquilo que a gente chama de dinâmica de formação do território, né? No caso do litoral norte, você tem as praias, né? Em que as áreas mais valiosas para turismo estão localizadas numa área de planície que é relativamente menor, né? E você tem a área de montanha que se coloca atrás da Rio Santos, que é ocupada não só por população de baixa renda, é preciso dizer, é ocupada principalmente por população de baixa renda, mas também é ocupada por algumas casas de população de média e alta renda que construíram ali as suas casas procurando o valor paisagístico, né? A visão do mar, da montanha e tudo mais. E esse padrão de ocupação, ele decorre da dinâmica econômica, né? Instalada, né? Do fato de serem municípios que dependem principalmente do turismo, não só do turismo, né? Porque é uma região que também está inserida aí na cadeia de produção de petróleo no país, com o Porto de São Sebastião, oleodutos e tudo mais, né? Mas em que a necessidade de mão de obra barata, principalmente para o turismo, né? Trouxe imigrantes de outras regiões do país, tem uma população nordestina bem significativa instalada ali no litoral norte. E aí, por falta de política pública de habitação popular, certo? Habitação de interesse social e habitação popular, essas pessoas vão construir as suas moradias naqueles terrenos que são mais baratos. Não vai ser na planície, que é disputada pelos empreendimentos turísticos, né? Então, vai ser na região de montanha, ocupando lugares aí de risco, porque inadequados para a ocupação humana, né, Diego? Sim. Acho que você pode complementar aí com a sua visão sobre prevenção de desastres, né? Lembrei agora de Milton Santos, quando ele fala que a geografia não é aquele espaço físico que a gente olha para o livro, né? A geografia, ela é humana. Essa geografia humana, ela responde ao físico, o físico responde ao humano. Então, a gente tem cidades que são humanas, cidades que estão em movimentos por conta de um fator muito anterior, que, no caso do Brasil, é a desigualdade social. É por isso que a gente vai falar em cidades, em territórios mais justos. Então, quando a gente está ali no território, 85% do Brasil, cerca de 85%, é urbano, então a gente vai falar em cidades mais justas, e aí você tem especulação imobiliária trazendo um aspecto de violência para a geografia, né, a palavra é essa. E quando a gente pensa no território rural, né, seja ele ocupado pelo quilombola, pelo indígena, pelo rural, pelo caiçara, pelo ribeirinho, pelo pescador, você vai ter o agronegócio, né, a agroindústria expulsando, violentando essas pessoas. De que forma? Colocando essas pessoas em lugares inadequados, essas pessoas não têm acesso a serviço básico como saneamento e água potável, não tem alimentação de qualidade, transporte inadequado, o transporte é inadequado, o transporte, além de ser inadequado, ele traz consequências para a saúde das pessoas. Então, a gente tem um círculo de violências, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Aí, Bruno trouxe uma questão interessante sobre a condição social dessas pessoas. E aí, a gente tem falado em um termo que parece ser muito da moda, muito recente, mas não é, que é racismo ambiental. Ele surge ali na década... É bom, eu peço licença para vocês contar essa historinha só para a gente contextualizar historicamente onde surge o termo, como ele surgiu, para demonstrar que não é um modismo, não é nada de 2023. Ali, em meados da década de 80, alguns professores negros da Universidade da Carolina do Norte começam a estudar, fazer pesquisa empírica e perceber que os lixos tóxicos dos Estados Unidos, praticamente todos, em sua totalidade, estavam depositados em bairros negros e latinos. Então, eles começam a perceber que há uma destinação específica para esse lixo, que esse prejuízo, que esses danos ambientais têm uma destinação específica. É a partir daí que nasce essa ideia de racismo ambiental,
de que os prejuízos ambientais têm uma destinação específica. Então, a gente vai dizer que o prejuízo ambiental desse evento agora no litoral norte de São Paulo tem uma destinação específica, que é basicamente a comunidade pobre, negra, geralmente mães solos. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, não é apenas apontar um desqualificador, uma falta de igualdade, não, mas falar que há necessidade de política pública para essas comunidades específicas. A colocação do Diego ela é perfeita, e é importante destacar algo que está passando ao largo da discussão na mídia, né, Diego? Existe uma sutil tentativa de criminalização das comunidades que habitam essas áreas frágeis, né, que habitam os morros, né? Como se essas pessoas tivessem concorrido voluntariamente para a sua própria desgraça, e como se outros fatores econômicos, sociais, de exclusão e segregação não concorressem para essa situação, e também não se menciona que outros segmentos populacionais também contribuem para a ocupação dessas áreas de risco, né? E não são só os grileiros, os empreendedores, né, desse mercado informal de moradia, por assim dizer, né? É também a população de classe média e classe alta que ocupa os topos de morro com as suas mansões, buscando a visão espetacular do oceano e tudo mais, né? E tudo isso dialoga com essa noção do racismo ambiental, né? Porque no momento em que o desastre se verifica, existe imediatamente a tendência de culpabilizar essa população excluída pela ocorrência e adotar medida de força, né? Que são as emoções dos despejos forçados, como se isso por si só fosse resolver o problema, né? Sim. E aí, Débora, eu não lembro o sobrenome do autor, David Harvey, né? Isso, David Harvey. Ele vai falar em cidades rebeldes, justamente associando a essa violência que é uma resposta à ausência de justiça. Quando eu iniciei a falar aqui com vocês, eu falei em dever ético, moral, justamente disso, falando de desigualdade que atravessa a nossa sociedade e que vai, por exemplo, colocar as populações vulneráveis do êxodo rural em uma moradia inadequada, né? Então, essa questão ela é muito antecedente em relação ao que a gente está vendo hoje. Essa é a história de formação das grandes cidades brasileiras, né? É a chegada da população em êxodo, a total omissão do Estado em prover moradia digna e a formação dos chamados assentamentos urbanos informais, né? Isso faz parte da história do desenvolvimento urbano brasileiro. E toda a alteração, né, do ordenamento jurídico nacional, formação no direito urbanístico brasileiro, ela vem para dar uma resposta para essa omissão estatal, né? A gente tem a introdução do capítulo sobre a política de desenvolvimento urbano na Constituição de 88, que foi fruto de um movimento social de base, que é a Frente Nacional pela Reforma Urbana. Nós temos aí a edição do Estatuto da Cidade, em 2001, e nós temos também a própria estruturação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que veio como uma resposta aos incidentes, aos desastres que nós vimos acontecer nos anos de 2010 e 2011, praticamente nessa mesma região, né? Que foi a inundação e destruição do patrimônio histórico em São Luís do Paraitinga, os deslizamentos com mortes em Angra dos Reis, depois todas as ocorrências com deslizamentos e mortes na região serrana do Rio de Janeiro, tudo isso 10 anos atrás, né? E, no entanto, nós estamos aqui 10 anos depois, falando novamente em deslizamentos e mortes no litoral norte de São Paulo, tendo falado antes de deslizamentos e mortes e inundações em Petrópolis, né? Mas eu queria trazer para a discussão essa nova proposta que o governo federal trouxe para Minha Casa Minha Vida, que mais uma vez parece mais pautada, talvez, em dinamizar a economia do que enfim, resolver problemas habitacionais que a gente tem. Alguns problemas são, por exemplo, a precariedade das habitações, que poderiam ser resolvidas eventualmente com verba para reforma, etc., a questão da coabitação, que pode ser eventualmente resolvida com aluguel social, e a periferização, que continua, enfim, como um grande problema habitacional brasileiro. E daí a resposta do governo vem essencialmente baseada na construção de novas casas, porque, enfim, de alguma forma se ligou à ideia de que a construção civil dinamiza a economia, e essa convivência
habitação e dinamização da economia sem pensar a habitação como um propósito em si mesmo, em resolver o déficit habitacional, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, em colocar as pessoas para viverem em lugares dignos e não tão afastados do centro, acabam ficando de lado. Eu queria talvez que vocês comentassem isso, como por vezes a habitação fica em segundo lugar ou fica como um propósito menor diante da política econômica do governo. Bom, aí eu trago o Milton Santos de novo, né, que a geografia não vai ser uma casa no bairro X. A geografia vai ser essa casa que se relaciona com a escola, que se relaciona com o posto de saúde, que se relaciona com o asfalto. Então, para a gente ter uma cidade mais justa, esses projetos habitacionais também devem pensar de uma forma mais complexa, porque o fenômeno ambiental, o fenômeno do desastre, ele é complexo. Então, não basta construir casas. Essa semana circulou na mídia, não sei se vocês viram, um exemplo de uma casa, a casa dos sonhos da favela. Era um modelo de casa, me parece que em uma favela de Belo Horizonte, como modelo ideal. Enquanto passava a reportagem, eu me perguntava, será que tem casa próxima? Será que tem posto de saúde próximo? Será que o transporte é de qualidade? Porque não adianta você pensar apenas na construção, na estrutura dessa habitação, mas da funcionalidade dela e do seu entorno, né? A própria questão ambiental, será que tem ventilação? Será que tem parques ao redor dessas casas? Então, o pensar vai muito além da construção civil, enquanto a moradia, né, é um conceito que Débora sabe disso, ele é muito complexo e não se reduz a quatro paredes, né? Sem dúvida, o Diego levantou elementos que se traduzem aí no texto da Constituição Federal de 88 como a garantia das funções sociais da cidade, né? Que aí pela construção pela proposta do urbanismo modernista, que a gente ainda replica, né? Nos estudos de direito urbanístico aqui no país, seriam 4, né? Habitação, circulação, trabalho e lazer ou recreação, né? Então, a habitação ela precisa estar inserida na cidade. A política habitacional ela não pode ser pensada de maneira isolada, ela precisa se integrar às outras políticas, por assim dizer, setoriais, né? Saneamento, mobilidade urbana e também a questão ambiental e questão climática. E no caso da política habitacional, ela de fato, Max, você tem toda a razão, ela não se resume só à construção, né, de novas casas, não é só o provimento habitacional em si, né? Tem que ser um provimento habitacional inserido na cidade, como o Diego bem falou, mas também existem outras formas de provisão habitacional que não passam só por construir casas, né? A gente veio aí em 2017 com a aprovação de um novo marco legal para regularização fundiária urbana, né? Que foi construída visando principalmente titular, né? Dar o título de propriedade ou de posse segura para as pessoas que habitam esses ditos assentamentos urbanos informais. E essa escolha da ênfase na titulação veio em sacrifício do fazer cidade e do remediar os danos ambientais que se observam aí, muitas vezes, na implementação desses assentamentos urbanos informais, sobretudo nas áreas de risco. Então, o grande ponto fraco da lei da REURB é justamente a falta de pontes e diálogos adequados com as outras políticas setoriais, né? Então, a gente se vê hoje no país na contingência de ter processos de regularização fundiária de interesse social em andamento, sobretudo para remediar áreas de risco, mas propondo fixar a população em áreas que a ciência pode estar apontando que não são áreas mais adequadas para serem ocupadas diante do que os eventos climáticos extremos vão trazer, né? Então, tudo isso passa por uma grande revisão das políticas públicas no Brasil sob a lente do clima, né? Da justiça climática e da justiça socioambiental. Débora, quando você falou em criminalização dessas populações, como é que a gente traduz isso, né, Bruno e Max? A gente diz o seguinte, as pessoas não têm escolha, né? Elas não estão ali porque querem. Por exemplo, eu moro em Brasília, se hoje eu me mudar para São Paulo, para o município de São Paulo, eu vou me preocupar se esse trabalho, se essa localidade onde eu vou morar é próximo ao meu trabalho, se vai ter barulho ou não, se eu vou ter amigos próximos ou não. Mas uma outra pessoa pode não ter essa escolha.
a pessoa pode não ter nenhuma escolha e morar e ter uma outra preocupação, que é onde eu vou morar, tem risco de desabamento ou não, sabe? Então as perguntas mudam de acordo com a condição social, e aí a gente vai dizer que essas pessoas não estão morando do outro lado da BR por escolha, mas por necessidade. É verdade. Eu acho que isso entra num ponto que vocês comentaram antes, de cidades mais justas, né? Eu já tinha ouvido falar desses conceitos, mas nunca tinha parado realmente para estudá-los. Aqui a gente não é a nossa proposta da aula e tal, mas como eu achei esses conceitos interessantes e a gente tem um público também do pessoal do direito, eu queria que vocês falassem um pouco de justiça ambiental e justiça climática, que são dois conceitos que estão muito interrelacionados, um é mais ou menos desdobramento do outro, pelo que eu entendi, e falassem um pouco também de um conceito que eu achei chave e muito interessante, que é o de resiliência das cidades, do ambiente urbano. Se vocês puderem dar essa palhinha aí para a gente, vai ser muito legal. A parte de resiliência de cidades, eu posso tentar te responder, Bruno. A gente tenta definir resiliência das cidades, né? A proposta de definição colocada aí pela literatura internacional e nacional é de que a resiliência urbana exprime a capacidade das cidades de se manterem funcionando, né? Continuarem provendo essas funções sociais básicas, que são habitação, circulação, trabalho e lazer. A gente pode acrescer outras, né? Saúde, segurança, educação, apesar dos fatores de choque e de estresse com os quais essas cidades se deparam. O fator de choque, por excelência, são os desastres, né? São os eventos climáticos extremos, mas também podem ser situações de guerra, terrorismo, né? Grandes confrontações urbanas, são fatores de estresse que podem colocar à prova aí essa capacidade da cidade de conseguir continuar provendo bem-estar dos cidadãos. E o outro fator relevante é o fator de estresse. Diferente do fator de choque, que é um evento abrupto, disruptivo, né? O fator de estresse é algo que se dilui no tempo, né? E vai colocando à prova a capacidade dos serviços públicos e da infraestrutura instalada atenderem os moradores e os utentes da cidade, né? Um exemplo bacana da gente dar é a crise hídrica, né? A falta d'água é algo que vai se verificando no decorrer do tempo e vai se agravando, né? Ela não chega de maneira abrupta, de repente acabou a água, né? É algo que vai se instalando no decorrer do tempo e que demanda da gestão urbana medidas de enfrentamento que também são diluídas no tempo. Então, quando a gente fala em resiliência urbana, a gente pensa sempre em planejamento de curto, médio e longo prazo, capacidade de resposta e enfrentamento de fatores dessas duas ordens, né? Um fator de choque, que é algo abrupto, disruptivo, e o fator de estresse, que é algo mais pernicioso, silencioso, diluído no tempo. Vejo que os conceitos estão bem relacionados, né? A cidade justa, o território justo é aquele mais resiliente, né? Eu dou como resposta a resiliência. Quando eu contei aquela historinha lá do racismo ambiental, é naquele momento que surge a ideia de justiça ambiental, essa justiça que se preocupa com a sociedade, porque antes da década de 80, meio ambiente era fauna e flora. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na minha infância, meio ambiente também era isso, era fauna e flora. Mas começa-se a perceber que meio ambiente é a população. Há o fator humano envolvido nisso tudo. Então é a partir daí que nasce essa ideia de justiça ambiental, essa justiça que está ligada com fatores sociais e trazendo para os dias atuais justiça climática. O impacto que o meio ambiente tem na vida das pessoas, a gente vai falar em justiça climática. O que quer dizer justiça climática em resumo? É a possibilidade que eu tenho de diminuir essas desigualdades, essas diferenças, essa falta de equanimidade em relação aos danos ambientais e trazer para o debate direitos humanos como moradia justa, por exemplo, como água potável, saneamento básico. Então, essa ideia de justiça climática é a percepção que alguns grupos sofrem mais do que outros as consequências do clima, né? Já que a gente está trazendo para os dias de hoje o fator clima e não somente o meio ambiente. Porque começou a perceber que a Europa, por exemplo, os Estados Unidos,
eles utilizam, hoje eles gozam de um bem-estar social em decorrência de uma exploração ambiental no passado. Essa exploração ambiental no passado impacta até hoje os países menos desenvolvidos, por exemplo. Há dados, né, do IPCC, que é o relatório que estuda aí essas consequências climáticas ligado à ONU, que vários estudos dizem que o continente africano é responsável por cerca de 4% das emissões de gases que impactam no efeito estufa, mas é o continente que mais sofre. É a partir daí que mais sofre com as consequências climáticas. Então é a partir daí que a gente vai falar em justiça para o território africano, justiça para o território dos moradores de encostas e favelas, justiça para o território Yanomami, já que eles... E esse raciocínio que o Diego explicou também é o que dá a base para essa nova onda de litígios climáticos, né, Diego? Perfeito. É isso que fornece, é esse raciocínio que fornece a base jurídica para que agricultores na região dos Andes, no Peru, estejam processando perante a justiça europeia grandes companhias europeias que contribuíram com a emissão de gases de efeito estufa, que hoje explica o derretimento do gelo nos Andes, prejudicando os ciclos naturais que davam suporte para a agricultura andina, por exemplo. Né? Perfeito. E na última conferência, né, Débora, desculpa a interrupção, na última conferência do clima, um grande debate foi em relação a essas perdas e danos, como os países menos desenvolvidos, como os países pobres podem ter um benefício por conta dessa perda histórica, né, em relação ao meio ambiente. Exatamente, está se discutindo a criação de um mecanismo de financiamento, de reparação, né, Diego? Sim. E saiu nos jornais de ontem que o Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, não é? Encaminhou uma proposta para a Secretaria da Convenção Quadro e do Acordo de Paris para regulamentar esse mecanismo de compensação para financiar a adaptação climática e reparação frente a eventos climáticos extremos. É tudo muito interessante, né? E que remete a um princípio importante daquilo que a gente começa a chamar de direito climático, né? Que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? E esse é um princípio que é multiescalar, ele se refere não só à relação entre as nações, né? As nações mais desenvolvidas, que chegaram a esse patamar de desenvolvimento porque poluíram, né? E que, portanto, teriam aí um dever de compensar as nações menos desenvolvidas, que agora estão arcando com os efeitos das mudanças do clima por conta da poluição produzida pelas nações mais desenvolvidas, mas isso também pode ser transportado para outras escalas do território, né? Então, quando a gente transporta para o litoral norte, a gente tem aí uma população habitando nos morros porque não tem moradia adequada, mas é a população que movimenta as engrenagens econômicas do município de São Sebastião, por exemplo, né? E que precisa receber a sua parte nessa geração de renda do município na forma de habitação adequada, serviços públicos de qualidade, proteção contra desastres, etc. Né? Então, no fundo, é o princípio de justiça e de equidade que se desdobra em outros princípios jurídicos derivados, né? Dentro daquilo que a gente chama de direito ambiental, urbanístico e climático. Né? Conversa boa, passa rápido. Infelizmente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso episódio de hoje. Então eu vou chamar o intervalo e a gente vai falar das curiosidades da semana e das indicações culturais. Estamos de volta. Como curiosidades da semana, essa semana a Receita Federal lançou as regras para o imposto de renda desse ano. Então, o leão já chegou mais uma vez. Preste atenção para não perder o prazo. As declarações começam agora, em março, e vão até o final de maio. Então, não vamos também para indicações culturais da semana. A gente pediu para os nossos convidados pensarem em alguma indicação cultural, um filme, um livro, uma música, uma peça. Agora a gente não tem mais carnaval, né? O pessoal estava pensando em bloquinho de carnaval também, mas agora a gente não tem mais. Então fica aí à disposição, o palco é de vocês para as indicações. Bom, já que a conversa hoje aqui foi sobre mudanças climáticas, né? E se considerar que mudanças climáticas é um assunto hermético, difícil,
né, inacessível, até desagradável, catastrofista, etc., né? Eu trouxe como dica um livro que, infelizmente, está, por enquanto, disponível só em inglês, salvo engano meu, que é o The Cartoon Introduction to Climate Change, a edição revisada. É uma introdução da história em quadrinhos para a mudança climática. Esse é um livro bastante interessante, de 224 páginas. Os autores são o Yoram Bauman e a Grady Klein. E é uma história em quadrinhos, né? Uma graphic novel que procura traduzir em quadrinhos os principais conceitos de mudanças climáticas para o público em geral. Ele foi editado em junho do ano passado, essa edição revisada, atualizada, e ele está disponível, inclusive, na Amazon, no formato do Kindle. Então, quem tiver interesse, quiser acessar um material mais acessível para tomar contato com essa matéria, fica aí a dica. Eu tenho 2 livros. Eu estou escrevendo a tese, e aí é mais para a tese, conta a história da desigualdade no Brasil em um período de 100 anos. E aí o autor vai trazer as raízes desse nosso problema, que vai impactar, por exemplo, no direito à moradia. E o outro que eu estou gostando muito, que é a Arrabalde, de João Moreira Salles, fundador da revista Piauí. Ele inventa de ir para a Amazônia, ficar 6 meses enquanto escreve o livro e perceber e perceber o que é a Amazônia para um paulista e para o Brasil. E aí, então, ele vai falar dessa nossa difícil relação com o verde, com o clima, com a proteção ambiental. Muito bom o livro. Já que o nosso amigo Diego não falou, eu tenho uma indicação também. Eu tenho o livro Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama, do nosso amigo Diego Pereira, que foi fruto de um trabalho, inclusive, de campo, né? Você foi lá em Mariana, na época do desastre, conversou com as vítimas do desastre. Muito legal, fica aí também a dica para o pessoal. E agora, encerrando o nosso episódio de hoje, você que está escutando a gente no engarrafamento do carro, obrigado por nos escutar no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. Você que está nos assistindo, não deixe de deixar o seu like aqui pra gente, se inscrever no canal para não perder mais conteúdo como esse de hoje. Então, meu amigo Max, sobe o som.